para quem não me conhece, eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil especialista em projetos de prefeitura e em regularização de imóveis. E o tema da nossa aula de hoje é como você pode faturar alto com projeto de reforma. Como é que você vai chegar aí nesse faturamento alto? Como é que você pode pegar esses serviços? É isso que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Então, o Luiz falou que tá tudo ok, o Marcos falou que tá tudo perfeito. Muito obrigado, pessoal, galera do Facebook, do YouTube também, se puderem dar um feedback. E vou começar. Vamos falar sobre a questão de projetos de reforma. Vamos falar sobre a questão de reforma. Gente, para pensar quantos imóveis vocês conhecem que passaram ou estão passando por alguma reforma. Quantos? E eu tô querendo falar reforma, gente. Tira da cabeça de vocês que reforma não é para engenheiro, não é para arquiteto e não é para técnico. A gente acha que reforma quem faz é só pedreiro. Calma, tem alguma coisa errada nisso aí. E é isso que eu vou te mostrar. Então tem muita oportunidade. Muitas vezes o cliente, ele não nos contrata para fazer projeto de reforma porque ele não sabe que precisa do nosso serviço, porque ele não tem nem conhecimento sobre essa área, porque ele não sabe nem como ele vai contratar um profissional para isso. Então não faz muito sentido, parece mais o quê? Um gasto. E muita gente não entende isso, tá? Qual que é o nosso papel ali como engenheiro civil, como arquiteto, como técnico? O nosso papel é mostrar de uma forma muito mais eficaz para o cliente que ele precisa do nosso serviço. E aí, a maioria dos profissionais falham nisso. Ah, não, mas o cliente não quer. Cara, não faz sentido. É a mesma coisa, tipo assim, vamos supor que... Vou pegar uma situação aqui. Eu quero emagrecer. Vou pegar uma situação que todo mundo vai entender. Eu quero emagrecer. Gente, é muito fácil eu ir lá e só tirar a alimentação e emagrecer, não é? Sim. Mas você quer dizer que isso tá certo? Não. Por quê? Porque tem um tratamento, eu preciso das vitaminas certas e tudo mais. Só que muitas vezes a gente não sabe disso, mas a gente sabe mais disso do que precisa de um profissional para fazer projeto de reforma, né? E aí o que acontece? O cliente não sabe por que ele vai te contratar. Ele não sabe por que ele vai contratar aí o Luiz, por que ele vai contratar o Marcos, por que ele vai contratar a Neidinha, por que ele vai contratar e vai pagar, às vezes, num projeto, 3 mil, 4 mil reais. Sim, gente, são projetos que são cobrados caro, mas por quê? Por quê? Me dá uma plausibilidade. E a galera acha que o cliente ele tem a obrigação de saber disso e não quer explicar, e não quer mostrar isso, e fica ali esperando a oportunidade. Tá errado. Tá super errado. Mas calma que tudo isso tem solução, porque eu vou mostrar para vocês hoje como é que vocês vão atrair esses clientes. Como a gente conhece, gente, acho que quase 100% dos imóveis que a gente conhece, eu, você, qualquer pessoa que está aqui assistindo essa aula e vai assistir depois também, conhece pelo menos aí, ó, da semana, pelo menos passou aí na mesma rua, pelo menos em 2 reformas, na sua rua. Eu tô falando na sua rua. Imagina só se você pensar na sua cidade. Imagina só se você pensar aí no seu estado. Imagina só se você pensar aí no Brasil inteiro. Quantos imóveis passam por reforma? E quando eu falo reforma, eu tô querendo falar todo tipo de reforma. Retirada de uma parede, fazer um puxadinho, que não é bem uma reforma, eu vou te explicar isso aí, que todo mundo chama de reforma, mas não é, né? Então, vou fazer uma coberturazinha ali na área, isso não é reforma, mas a galera fala que é reforma, mas tá errado. Mas muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas passam por isso. E se tem um negócio que faz os imóveis ficarem irregulares, é justamente esses processos de reforma. Como assim, Bruna? Que loucura é essa? Como é que eu vou entender isso aí? Gente, entenda que se o cliente ele tem um projeto aprovado, imagina, eu tenho uma casa, essa casa ela tem 100 metros quadrados construídos e averbados, então tudo regularizadinho, tudo certo, tudo maravilhoso, beleza, tudo certinho. Só que fizeram alterações, fizeram uma reforma. Era uma casa de 100 metros quadrados e se tornou um imóvel comercial de 100 metros quadrados, ou de 110 metros quadrados. Ou o cliente, né, fez aquela casa ali e deixou sem a garagem, decidiu colocar uma garagem. Gente, tudo isso torna os imóveis irregulares. Então, não tem nada que faz os imóveis ficarem mais irregulares do que a reforma. A reforma, gente, ela é responsável aí por quase que 100% dos imóveis irregulares, porque o cliente não sabe que precisa do seu serviço. E se ele soubesse, ele te contratava. Claro que não, Bruno, o cliente não quer gastar dinheiro. Enquanto você tem essa mentalidade na sua cabeça, você não vai conseguir ter resultado, você não vai conseguir captar os seus clientes. Então, a partir de agora, pensa o seguinte, o cliente precisa de mim. Não é que ele quer ou que ele não quer.
O cliente precisa de mim. Para uma reforma? Sim, para uma reforma. Ah, para uma ampliação? Sim, para uma ampliação. Se ele não tiver você como responsável técnico, se ele não tiver um projeto aprovado que você quem vai fazer, ele vai ter uma multa, ele vai ter um embargo, certo? E você tem que colocar isso na sua cabeça. Cara, mas eu vou cobrar, sei lá, R$3.000 um projeto. Como é que eu vou cobrar esses R$3.000 um projeto, Bruno? É só um projeto de reforma. É a sua responsabilidade, é o seu papel como profissional de saber fazer o serviço certo. E vou puxar aquele exemplo, porque quem já me conhece já deve ter escutado trocentos milhões de vezes. O cara tava com o carro, tinha um parafuso para arrumar, ele levou lá no mecânico, o mecânico apertou esse parafuso e cobrou aí R$1.000. Mas, cara, você cobrou R$1.000, R$1.000 apenas para apertar um parafuso? Não, eu cobrei R$1.000 para apertar o parafuso certo. E se você sabe fazer um processo certo, você pode cobrar. Ixi, gente, tranquilamente. O cliente, ele já chegou aqui no escritório, gente. Fala aí de verdade para vocês. O que já chegou aqui no escritório de serviços, onde o cliente falhou nesse processo e teve problema lá na frente, não é brincadeira. O cliente errou, ele achou que não precisava aprovar o projeto, ele achou que uma reformazinha não ia alterar nada. Aí chega aqui desesperado com a notificação debaixo do braço: Bruno, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu levei a multa. O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que pagar sei lá quantos R$1.000 de multa, como é que eu vou fazer isso? Tudo isso por conta de uma reforma. Então, isso chega dentro do meu escritório. Isso chega para mim aqui. Por que não vai chegar para você? Ter um leque de oportunidades. Você só precisa parar agora e pensar. Quantas pessoas você conhece aí que já fez reforma, ou que tá fazendo reforma, ou que vai fazer uma reforma na casa? Sei lá, vamos pensar aí, derrubar uma parede, alterar a garagem, juntar 2 quartos, que era só um, vai quebrar a parede e vai fazer só um. Tudo isso, gente, são alterações que precisam de profissionais. E eu não tô falando apenas para a edificação não cair, não. Ah, mas estou falando isso, Bruna. Porque se tirar a parede, a casa pode cair, né? Não, na verdade não é isso. Tem também a parte da prefeitura. Eu sempre puxo o gancho ali para a parte dos projetos de prefeitura. Precisa, sim, desses projetos serem aprovados. Todos os projetos de reforma, não, mas quase todos, tá? Vou citar para vocês algumas situações aqui que vão ser necessário aprovar esse projeto. Só que, antes de você entender esse processo, do que precisa, do que não precisa ser aprovado, você precisa entender o que é reforma. Bruna, eu tô cansada de saber o que é reforma. Todo mundo que altera a casa é reforma. Não é reforma, gente. Eu já vi muito profissional errar na responsabilidade técnica. Vem emitir um RT e coloca assim, que tá fazendo a reforma. Que reforma você está fazendo, gente? Está alterando a metragem quadrada, você está fazendo ampliação. Então, tudo que altere a metragem quadrada do imóvel tem 100 metros, passou para 101 metros quadrados, o que acontece? Isso é uma ampliação. Tem 100 metros, mas continuou 100 metros e retirou as paredes? Isso é reforma. Entenderam? E muita gente erra nisso. Muita gente erra lá na criação da ART, da RRT ou da TRT, os arquitetos que são contratados aí para fazer o projeto, e lança responsabilidade errada. Ampliação é quando você altera a metragem quadrada. Parece óbvio, né? Nossa, que óbvio. Mas é a coisa que as pessoas mais erram, colocam como reforma. Ah, vou fazer uma reforma, o cliente quer fazer uma reforma. Ele mesmo já chega em você com a palavra reforma na boca. E aí você vai lá e lança a responsabilidade como reforma. Tá errado, tá completamente errado. Tá? Então, pensa o seguinte, alterou a metragem quadrada, se trata de uma ampliação. Não alterou a metragem quadrada, alterou a parte interna da edificação, isso se trata de reformas, tá? Mas, se a gente juntar essas duas oportunidades que o cliente considera reforma, gente, pode trabalhar sossegado, só nessa área, sem pegar projeto para edificação nova. Você vai faturar alto por mês. Por quê? Porque tem infinitos serviços nessa área. Infinitos serviços nessa área. Eu vou dar um exemplo para vocês de um condomínio, né, que eu trabalho, pego bastante serviço por lá, inclusive, né? São casas, né, já prontas, né? São casas que eram antigamente da Minha Casa Minha Vida, e aí são várias casas da mesma forma. Só que aí tem um espaço para trás. Aqui acontece bastante isso. Eles entregam as casas, que é como se fosse um bairro, e aí na parte do fundo sobra um espaço. Nesse espaço, galera, o cliente pode ampliar, depois de pronto, tá tudo certo, ele pode ampliar aquele espaço. E todo mundo quer alterar aquela casa. Todo mundo quer alterar essa casa. O que eu já peguei de projeto com essas alterações não é brincadeira.
Não é brincadeira. Já peguei projeto demais. Inclusive, estou com um ali na outra mesa para poder pegar a assinatura de um cliente. Então, sempre surge. Hoje, mandei fazer a placa para uma das obras, porque, gente, é assim, eu estou falando de um condomínio só. Não estou falando de outros condomínios. Estou falando de um condomínio onde tem ali as edificações e a galera gosta de fazer alteração. Às vezes, é a retirada de uma parede. A retirada de uma parede interna lá, se a divisão a galera não gosta, eu quero jogar minha área para fora, quero fazer isso, e tudo isso o cliente precisa de mim. E principalmente no condomínio, fica a dica para vocês. Quando é em condomínio, o condomínio não aceita se não tiver um responsável técnico, que é você, arquiteto, que é você, engenheiro, que é você, técnico. Então, o cliente precisa da gente, não tem como ele não fazer aquilo ali sem ter um profissional técnico. E aí eu pego muito serviço desses condomínios, tá? Como é que eu comecei a oferecer esse serviço de reforma, de ampliação, né? Eu ofereço como reforma, né? Porque o cliente, ele entende que é uma reforma, mas na maioria das vezes é uma ampliação, né? Então, eu ofereço como reforma. Como é que eu comecei a oferecer esses serviços? Eu entrei em um dos condomínios, para vocês terem noção. Eu entrei fazendo a alteração de uma tomada. Fui lá acompanhar a alteração de uma tomada dentro do condomínio. Tá? Eu fui lá acompanhar, nem sabia como é que fazia certo, e estava lá no começo da carreira, e fui. E aí foi, entendeu? E aí comecei a conhecer as pessoas que moravam lá. Conheci o síndico, conheci outros clientes que moravam lá, e aí o síndico me indicou um cliente, peguei o primeiro cliente, esse cliente me trouxe outro cliente, outro cliente, outro cliente, outro cliente, outro cliente, outro cliente, e já tem anos que eu tô trabalhando lá. Porque, sei lá, são acho que mais ou menos umas, sei lá, umas 200 e poucas casas, quase 300 casas. Então, assim, tem projeto todo mês desse condomínio. Tem projetos todo mês desse condomínio. Então, gente, não fica com vergonha. Viu um condomínio, por mais simples que seja, não pensa, olha, tira uma crença limitante que a galera tem na cabeça, que o que dá dinheiro é aquelas obras grandes, que é aqueles condomínios de luxo. Não é assim. Nesse condomínio, todo mês o meu escritório tem uma renda de lá. Todo mês o meu escritório tem uma renda de lá. Por quê? Porque todo mês alguém altera alguma coisa. Todo mês alguém altera alguma coisa. E aí, se eu faço para um, ele indica para outro, ele indica para outro. Então, esses condomínios menores, eles podem até te trazer mais serviços. Às vezes, só para vocês terem noção, eu já fiz projeto para esse condomínio para fazer apenas, ó, tem ali o projeto que já está aprovado, né? Que inclusive foi financiado pela Caixa, por isso que ele está aprovado, né? Senão eles não conseguiriam fazer o financiamento. E aí, esse projeto tá tudo certinho, o cliente queria aumentar um quarto. Ele fez um quarto, só apenas um quarto de 3x3. Eu já fiz projeto assim, e já cobrei aí na média de R$2.000, R$3.000 para fazer um projeto assim. Cara, eu já tenho um projeto pronto, imagina só, pensa comigo. Eu tenho um projeto pronto, eu só preciso fazer ali, mostrar a ampliação que tá tendo de um cômodo, e eu vou aprovar esse projeto na prefeitura e cobro esse valor. Por quê? Eu coloco o valor mínimo no meu serviço. Imagina se eu cobrasse por metro quadrado. Eu cobro R$10 no metro quadrado do serviço. E aí, o que acontece? Eu ia jogar lá R$10 vezes 9 metros quadrados, quanto que ia dar? Pelo amor de Deus, como é que eu cobro um serviço desse? Então, tem valor mínimo, R$2.000, R$3.000. Coloca esse valor mínimo dentro dos meus serviços e todo serviço que surge com área mínima, com área pequena, eu jogo esse valor, entendeu? Então, eu cobro pelo valor da hora trabalhada, mas em situações como essa, que eu sei que vai ser processos rápidos, que eu sei que se eu jogar valor de metragem quadrada vai dar ruim, eu sempre tenho um valor mínimo. Então, dentro da minha empresa tem um valor mínimo. E aí eu pego dentro desse condomínio, todo mês eu tenho serviço. Todo mês eu tenho serviço de lá. Todo mês. E aí eu tô com um projeto ali para ser assinado pelo cliente. Outra, mandei, como eu falei para vocês, mandei fazer a placa hoje de uma obra, que a gente aprovou o projeto na prefeitura e emitiu o alvará de construção. Então, assim, tem reforma demais. E essa oportunidade que eu falei é só um ganchinho que surgiu aqui sobre a questão de condomínio. Porque o condomínio, ele obriga que o morador tenha o projeto ali por um responsável técnico. Ele obriga. Olha, não pode fazer uma obra dentro de um condomínio. Vai trocar um piso. Cadê o responsável técnico? Vai fazer uma parede. Cadê o responsável técnico? Vai alterar um quarto. Cadê o responsável técnico? Então, tudo isso precisa. Condomínio. Estou falando de condomínio de casas. Agora, para pensar. Que eu já trabalhei também e surgem serviços como esse. Quantidade de reformas que existem para apartamentos.
Gente, tem demais. E você quer um segredo aí para você entrar nessa área? Quer uma oportunidade de você entrar nessa área? E como é que você vai entrar? Uma dica para vocês. Quantos prédios existem no seu município? Bruna, um monte. Eu vou te falar que tem gente que compra o projeto ali, a edificação lá, o prédio, né? Aí eles têm um projeto tudo pronto e começa a vender os apartamentos na planta. Na planta, o cara já tem alteração para fazer. Ele comprou lá o projeto, ele tá na planta. Ele já tem alteração para fazer. Ele já sabe o que ele quer mudar na casa dele. E ele precisa de um profissional. Ele precisa de um profissional para acompanhar aquilo ali, tá? Porque o prédio em si, que é um condomínio, ele exige que tenha um responsável técnico. Ele exige que tenha um responsável técnico, que é você, entendeu? E aí, quer uma dica? Quer uma dica? Faça parcerias com corretores, tá? Faça parcerias também com síndicos de prédios. Então, sabe o que você pode fazer? Ó, dica valiosa para vocês. Vá em um condomínio, converse com o síndico do condomínio, peça a oportunidade de dar uma palestra e mostrar ali as importâncias das alterações, as importâncias de ter o responsável técnico, o porquê ter o responsável técnico e entrega o seu cartão lá no final. Gente, o condomínio vai achar o máximo ter uma conscientização disso, porque evita que as pessoas alterem alguma coisa escondida e você vai ter uma oportunidade ali de ter um monte de serviço. Entenderam? Então, se você quer essa oportunidade, de prédio é obrigatório. Se a pessoa mora no prédio e quer fazer a alteração no apartamento dela, é obrigatório ter um responsável técnico, tá? E Bruna, agora me conta. Você já falou para mim que tem muitas oportunidades em condomínios, já falou para mim que tem muitas oportunidades também em apartamentos, que também são considerados condomínios. Agora me conta se eu preciso aprovar esses projetos quando é reforma, se eu não preciso aprovar esse projeto. Como é que fica essa situação? Todos eu aprovo, todos eu não aprovo, como é que eu devo fazer? Bora lá. Quando existe aquilo que eu te falei anteriormente, de uma casa de 100 metros quadrados, virou 101, 102, 110, que teve alteração na metragem quadrada, você precisa aprovar o projeto na prefeitura como ampliação. Fato. Tudo que altera a metragem quadrada do imóvel vai ter que passar pelo processo de aprovação. Bruna, e se alterar para menos? Imagina que tem 100 e passou para 80. Alvará de demolição. É uma reforma, mas é uma alvará de demolição. Você precisa solicitar isso lá na prefeitura. Então, qualquer alteração nessas metragens precisa obrigatoriamente passar pela aprovação na prefeitura. Beleza? Então, alterou a metragem quadrada, Bruno. Entendi que eu preciso aprovar na prefeitura. Só isso, né? Não, tá? Porque reformas internas também precisam. Mas aí eu vou entrar com exceção. Tudo que for, agora, tudo que eu te falar, não vai ser necessário aprovar o projeto na prefeitura, beleza? E tudo que eu não te falar, vai precisar aprovar o projeto na prefeitura. Então, fica mais fácil para mim explicar o quê? As exceções. Então, anota aí. Imagina que o seu cliente vai fazer uma reforma, que todo mundo chama como reforma, vai pintar as paredes, trocar a cor da parede. Precisa aprovar o projeto na prefeitura? Não. Não precisa aprovar o projeto na prefeitura. Imagina que o seu cliente, ele decidiu trocar o revestimento do banheiro. Precisa aprovar o projeto na prefeitura? Não. Não precisa aprovar o projeto na prefeitura, tá? Então não vai alterar nada demais, só aquilo ali. Bruna, mas nessa reforma do banheiro, sabe o que o meu cliente decidiu fazer? Ele decidiu pegar o chuveiro que estava daqui, passou para lá, pegar a pia que estava daqui e jogou para lá. Precisa aprovar o projeto? Precisa. Essas alterações precisam ser aprovadas na prefeitura. Então, alterações mínimas, como pintura e tudo mais, não precisa, tá? Não precisa ser aprovado na prefeitura. Mas a partir do momento que alterou ali a arquitetura da casa envolvendo essas partes sanitárias, que são as partes necessárias que tem ali no projeto de aprovação na prefeitura, não tem como fugir. Precisa sim aprovar na prefeitura, tá? Aí, então, Bruna, já que você falou de pintura, surgiu para mim um cliente aqui de um condomínio e a gente tem que pintar o muro lá do condomínio inteiro, tal. Então não precisa aprovar na prefeitura, né? Você falou que não precisa quando é pintura. Mas quando é edificações maiores, quando é situações onde há um prédio, quando é situações onde há um condomínio, você precisa pedir autorização na prefeitura. Isso se chama, você vai solicitar lá um documento lá na prefeitura que se chama alvará de reforma.
Reforma por quê? Porque não vai alterar a metragem quadrada. Se fosse para ampliar, seria um alvará de ampliação. Então, é alvará de reforma. Então, conheça esse termo, porque você vai precisar conhecer ele, tá? Para fazer os seus processos. Então, retirou parede, precisa aprovar na prefeitura? Precisa. Tirou parede, gente, aprova na prefeitura. Ah, era 1/4 e se tornou 2/4. Bruna, mas não alterou a metragem. Precisa solicitar o alvará de reforma na prefeitura. Atualiza esse projeto, por quê? Se futuramente o seu cliente for vender aquele imóvel ali por um financiamento, ele vai ter um problema. Então, já evita esse problema. E desde agora, já evita esse problema. E é uma oportunidade porque muita gente altera a casa. Muita gente altera a casa. Eu citei esse exemplo de condomínios aqui para vocês, mas olha na rua da sua casa. Quando chegou a pandemia, foi uma virada de chave para a galera falar assim, olha, eu quero fazer reforma. Eu quero alterar alguma coisa na minha casa. Foi a virada de chave, porque todo mundo estava ficando mais em casa, a galera foi obrigatório, né, tá dentro de casa. E aí, muita gente acabou fazendo alterações em casa de forma irregular, sem saber o problema que aquilo ali podia gerar para ele. Então, já surgiu o cliente aqui para mim, Bruna, nessa pandemia fiz o quê? Fiz uma alteração lá na minha área lá, decidi fazer uma área externa. E aí, qual a metragem da sua área externa? Gente, coisa de 12, 13 metros quadrados. O que eu tenho que fazer? Regularização de imóvel. Porque o cliente fez aquilo ali sem aprovar o projeto na prefeitura. Mas sem saber, ele não sabia. E aí a prefeitura chegou e, opa, toma notificação. Olha, seu imóvel não pode ser alterado assim não, tá? Você vai precisar aprovar lá na prefeitura. A gente não constou nada lá, não apareceu nada pra gente lá que você aprovou um projeto. Então, você vai ter que aprovar o projeto na prefeitura. Você vai ter que aprovar. E aí a gente entra com o quê? Com a regularização de imóvel. E foi muito comum acontecer isso, tá? Então, muita gente fez essas alterações que precisavam ser aprovadas na prefeitura, mas não foram. E aí, às vezes, esse cliente mesmo que ele fez a alteração na área externa dele, que ele fez ali um arinho para ele quis vender o imóvel por financiamento. E aí, ele mandou o processo lá para o banco, achou a pessoa para comprar o imóvel dele, estava feliz da vida, ligou para mim desesperado. Bruna, me pediram o Habits, fiscal foi lá e viu que o Habits tinha uma parte construída e tinha outra área a mais lá. O que eu tenho que fazer agora? Regularização de imóvel. Então, pelo amor de Deus, arruma esse negócio para mim hoje. Então, gente, é uma oportunidade de vocês entrarem justamente por causa disso e mostrarem para o cliente isso aí, tá? Tem até um exemplo, eu já falei muito dessa pessoa aqui, não sei nem se ele está aqui, o Caio, que é um dos meus alunos. O Caio, ele foi até justamente um processo de reforma, né, que surgiu para ele. E aí, nessa reforma, estava ligado com a parte de regularização de imóvel, que tinha uma parte lá que precisava regularizar. Pra vocês terem noção, ele desistiu da profissão durante 5 anos, porque ele não tinha conhecimento nessa parte de projeto de prefeitura, envolvendo a parte de reforma. Olha para vocês verem a profundidade disso. Olha para vocês verem a que ponto chega, entendeu? E aí, depois de muito tempo, ele viu, né, ele participou de um evento que a gente teve e falou, Bruna, eu preciso participar disso, eu preciso mudar minha vida. Hoje, ele precisa ter noção de ter um construtor. Eu sempre falo do Caio aqui, porque ele é um exemplo. Ele começou ali, ficou 5 anos fora, e ele começou e hoje ele já tem uma construtora, trabalha com reforma, trabalha com ampliação. Então, assim, isso pode te tirar do mercado de trabalho também. Da mesma forma que te coloca a reforma, a ampliação te coloca no mercado de trabalho, ela pode também te tirar do mercado de trabalho. Entendeu? Então, assim, é uma oportunidade gigante. Quem quer trabalhar nessa área, tem oportunidade? Sim. Bruna, tem realmente demanda para esse serviço? Eu não preciso nem falar. Eu quero que você pense. Pensa aí na sua cabeça quantas reformas são executadas, quantas alterações são executadas aí no seu bairro. Se você passar na sua rua hoje, se você parar para passar na sua rua hoje, quando eu falo isso, a galera começa a reparar mais. Então, você vai fazer isso hoje. Você vai passar na rua da sua casa, você vai ver que pelo menos aí na rua da sua casa tem 2 locais que vai ter ali uma areia na porta, que vai ter um tijolo na porta, porque tá fazendo algum tipo de reforma naquela danada daquela casa. Isso na sua rua. Imagina no seu bairro. Imagina, igual eu falei, imagina no seu município. E não tem gente que trabalha nessa área. A galera, os profissionais que são engenheiros e arquitetos, eles podem até auxiliar ali a questão da mão de obra e tudo mais, mas não sabem fazer esse projeto. Não sabem fazer projeto para reforma. Acho que não precisa. Acho que é só fazer ali no rascunho ali.
Eu recebo assim de cliente, né? Inclusive, né? O cliente me manda, Bruno, quer fazer essa alteração aqui. O projeto já tá pronto, o projeto tá pronto, o dele tá pronto, né? E o meu eu vou fazer ainda. E aí chega lá tudo rabiscado, né? Mas isso não é projeto. E eu já peguei muito serviço assim, que outros profissionais foram lá e fizeram somente ali, né? O rabisco, né, para fazer essa alteração. Então, não tem profissional nesse mercado, aproveita essa oportunidade também para estar lá atuando com a parte de reformas, envolvendo também a parte de projeto de prefeitura, orientar o cliente, fazer o projeto, entendeu? Fazer esse projeto com alteração. Bruno, então tudo que fizer alteração precisa ter projeto? Sim. Projeto em todas as situações. Ah, reformou isso, reformar aquilo, faça projeto, gente. O projeto é para o seu cliente não ter prejuízo, o projeto é para o seu cliente não fazer nada errado, o projeto é para o seu cliente ter segurança, tá? Então, sempre precisa do projeto. Porém, olha só, nem sempre precisa aprovar na prefeitura. Agora você já sabe, por exemplo, se for só pintar a parede, precisa aprovar na prefeitura? Não, se for só da edificação residencial, não precisa. Se for trocar o revestimento, precisa aprovar na prefeitura? Não precisa. Então agora você já tem consciência disso, mas projeto, todos precisam. Todas as reformas precisam, porque senão o cliente vai fazer algo errado na edificação dele. E aí que mora o problema. Então o seu papel é chegar ali e arrumar uma solução para ele. Como é que eu faço esses projetos? Vai depender do projeto. Você vai ter uma parede demolida? Você mostra lá no projeto, cria o projeto e mostra que aquela parede vai ser demolida. Como? Através de achura. Vai lá, faz uma achurinha lá em 45 graus, mostra lá no quadrinho que aquela parede vai ser demolida. Vai ser ampliada? Faz uma achura diferente, coloca no quadrinho, essa parede vai ser ampliada, entendeu? E faça o projeto dessa forma. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer na próxima aula para vocês, na aula de segunda-feira, vou falar para vocês sobre como vocês vão fazer parceria sobre projeto de prefeitura envolvendo em reformas, ampliações, demolições, qualquer tipo de projeto. Então, eu já puxo o gancho dessa aula para outra que você não pode perder a nossa próxima aula que eu vou falar sobre isso. Como é que você vai fazer essas parcerias? Porque os outros profissionais, eles vendem o seu serviço, porque eles não sabem atuar nessa área. Não sabe quando não precisa aprovar um projeto, quando não faz um projeto, e você sabe, você tá entendendo. Então, como é que você vai fechar essas parcerias? Eu vou te mostrar isso lá na nossa próxima aula, tá? Mas assim, todos os projetos precisam ser feitos. Todas as alterações precisam ser feitas. A partir de agora, você já parou para pensar quantos imóveis são feitos a reforma? E muita gente tem medo de entrar nessa área porque, Bruna do céu, eu tenho medo de entrar nessa área porque é uma área complicada. Quando você entra na mão de obra, você tem que ter realmente muita atenção. Vamos supor que você pega lá esse projeto e a execução, e você pega por empreita, né? Vamos pensar assim. Daí, o cliente, né, falou que não tinha projeto, mas que ele sabia onde estava passando o pano. Aí você vai lá lindamente e pegou a execução, né? Você pegou lá por empreita, foi lá quebrar. Quando você vê, você bate ali no cano onde o cliente falou que não tinha. E aí você vai falar, não, mas peraí, você falou que não tinha aqui não. Ele vai falar, eu não falei nada disso não. Opa, não coloca palavras na minha boca que eu não falei nada disso. Então, assim, a parte da execução, você precisa realmente ter atenção sobre essas questões. Mas a parte de projeto, gente, você vê, é aquilo que você vê ali, o simples que você vê. É uma oportunidade muito grande para quem quer entrar nesse mercado, são projetos rápidos. Como eu falei, dei o exemplo, né, desse condomínio específico todo mês. Tem mês que eu tenho 3 projetos por mês, pra vocês terem noção só desse condomínio, aqui dentro do escritório. Só desse condomínio, para vocês terem noção, que as reformas geram serviço, geram oportunidade e as reformas também geram retorno financeiro. E aí, se eu pego ali 3 desses projetos por mês, eu cobro na média de R$2.500, R$3.000. Vamos pensar R$2.500. 3 projetos, R$7.500 por mês desse condomínio. E são projetos rápidos, galera. Projeto rápido, às vezes tem projeto, como eu falei, tem um projeto que às vezes eu vou precisar fazer, o cliente quer fazer só o quê? Uma ampliação de um quarto. Ampliação de um quarto, entendeu? Então, vocês podem faturar alto com isso. Vocês podem faturar alto com isso e é uma grande oportunidade de vocês entrarem nesse mercado. Mas você precisa mostrar para o cliente, porque até agora eu falei, você já conhece o tanto de oportunidade que existe, quantas reformas são feitas aí no seu município, mas como é que você vai mostrar esse preço? Você precisa mostrar. Olha, cliente, você pode levar multa, olha, cliente, você pode levar embargo. Quanto por cento um cliente economiza se ele contratar o seu projeto? Para não ter que refazer ali, para não ter desperdício, o que mais tem, né? Quando o cliente ele faz sem projeto, o que acontece? Vai fazer uma reforminha? Não precisa não, o pedreiro vai fazer um levantamento, aí o cara vai lá e faz, e vai sobrar material, e ele vai levar prejuízo.
E quando falta, e ele passa lá um orçamento, vai lá, compra, falta e tem que comprar perto. Vai tipo assim, já tinha planejado, foi lá, pesquisou, achou um lugar barato, mas aí faltou material. Ele foi comprar num lugar lá perto, o trem era quase o dobro, uma telha era quase o dobro do preço. O cliente sai sempre no prejuízo. Então, é uma oportunidade, você precisa mostrar isso para o cliente, que é a oportunidade para ele contratar o seu serviço. Então, vocês conseguem sim faturar alto nessa área. Certo? Basicamente, você precisa mostrar para eles isso. Como eu falei, condomínios, como eu falei de apartamentos, são algumas das oportunidades que vocês veem nesse mercado. Tem muito mais oportunidade nesse mercado e você pode aproveitar todas elas, porque não tem profissional nessa área. Não tem profissional que saiba orientar o cliente. Não tem profissional que saiba mostrar para o cliente que ele precisa desse serviço. E chegou sua hora, chegou sua oportunidade.